E aí, meus amigos, Autos e Motos Podcast, mais uma vez aqui no seu YouTube também. Se você quiser assistir, vai lá no meu site autosemotos.com e geralmente eu solto aí nas redes sociais os cortes aí, boto no Instagram, boto também no Twitter e no Facebook. Hoje, mais uma vez, meu parceiro Anderson Mattioli da Ampar Lubrificantes, né, representante da Repsol, também do Militec. E mais uma vez vamos falar e vamos desvendar. A gente não só fala não, a gente desvenda as situações mais cabulosas, estranhas e que as pessoas muitas vezes desconhecem sobre lubrificantes, né? Hoje a gente vai falar sobre lubrificantes também, diferencial, né? Câmbio manual, transmissão manual e diferencial. Tem diferença? Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez, obrigado. Deixa eu me apresentar, né? Agradeço mais uma vez. Daqui a pouco eu tô vendo consultor do podcast. Você rapaz, meu consultor aqui, meu parceiro aqui do podcast. Agradeço mais uma vez esse momento de trazer aqui. Como eu sempre digo, eu venho trazer informações, né? Um bate-papo descontraído. E até brincando aqui antes de começar, né? Eu falei o que com você? Daqui a pouco a gente vai falar de aerogeradores. Pois é. É tanto tempo, mas se a gente for, cada vez que a gente vai pegar um tema, esse tema se expande. Hoje a gente vai falar de quê? Transmissão manual e diferenciais. Um assunto muito interessante que a gente vai falar aqui. Muita gente às vezes pensa, não é tudo igual? Será que é tudo igual? Olha para diferencial, para transmissão. Então, quando a gente vai num ponto aqui, a gente tem muito a que falar. E tem muito a oferecer como informação. Informação precisa, né? Porque assim, a gente aqui... O Autos e Motos Podcast, a gente conversa com todo mundo, né? Conversa com o vendedor, com o dono de loja, com o empresário, com o consumidor e também com a parte técnica, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas têm seu carro, tem sua moto, tem sua picape, seu caminhão e tem dúvidas, né? E a gente tá aqui para desvendar e para trazer informação. E aí, vamos lá. Falar de transmissão manual e diferencial. Como é que o cidadão comum, o consumidor comum de carro pode saber a hora de fazer a troca do lubrificante desses dois componentes que são tão importantes para o carro andar, né? Senão não vai para lugar nenhum, né? A gente já deu até uma pincelada sobre esse assunto, mas dessa vez a gente vai um pouco mais a fundo, a gente não vai ficar meio que divagando sobre vários temas, né? Eu até trouxe umas imagens, Roberto, para mostrar para as pessoas entenderem o que é um diferencial. Às vezes a gente fala de um diferencial, de uma transmissão manual, né? Também chamada de caixa de velocidades, né? Caixa de câmbio. Caixa de marcha, câmbio, né? Manual, que são mais antigos, né? Essas transmissões, esse tipo de transmissão é mais antiga, mas hoje ela está presente até em alguns tipos de veículos que nós chamamos de automatizados, né? Aqueles duplas embreagem, onde na verdade você tem um conjunto de engrenagens dentro de uma caixa e que essas engrenagens elas vão sendo mudadas, né, a relação das engrenagens, as velocidades, através de um robô, de um sistema automatizado, né? Então o pessoal chama de câmbio de dupla embreagem, câmbios robotizados. Então quando a gente fala de transmissão manual, o conjunto ali desses tipos de transmissões também vale a nossa conversa aqui. É interessante esse assunto que nós vamos tocar, apesar de a gente estar falando de transmissão, o título, né, transmissão manual, mas se você tem um carro de dupla embreagem, se você tem um câmbio power shift, se você tem um dual clutch, né, que é chamado Dual Logic, um Dual Logic, né, iMotion, esses nomes, Easytronic, ou os mais modernos, né, que nós temos na BMW, os câmbios 7DCT 300, que são os mais modernos. Nós temos aí o das Mercedes também, o que vem nos Audi, que você não tem uma alavanca de troca de marcha. S-Tronic, né? S-Tronic, você não tem uma alavanca de troca de marcha. Mas a caixa de engrenagens ali, o princípio é muito semelhante a uma transmissão manual, né? Então, o que a gente vai falar aqui é para aquela transmissão manual da alavanca, o diferencial, mas, antes de mais nada, quero mostrar as imagens. Renan, bota aí, Renan, essas imagens aí para ele explicar. Isso aí é um diferencial do... se a gente observar bem, você vai ver nas imagens ali, ó, o que é, na verdade, isso aí. É uma relação, é um sistema de engrenagens, né? Você tem uma engrenagem planetária, outro sistema de engrenagem, que você vai transferir a força que está vindo do motor. No caso aí, o diferencial ele só tem uma relação de velocidade. Ou seja, você não tem mudanças de velocidade. Uma dúvida.
quando se fala de diferencial, muitas vezes as pessoas terminam vinculando a um carro de tração 4x4. Sim, tem a ver? Muitas vezes. Porque todo carro 4x4 vai tem ter que ter um diferencial. É. Mas existem versões de carros 4x2 que também tem diferencial. A Ranger mesmo, 4x2, o diferencial dela é traseiro. Ela tem um diferencial traseiro, isso até melhora o jogo do carro. A Toro, né? Eu tive uma Toro 4x2 e o diferencial dela era conjugado com a caixa de marcha. Ela tinha um jogo horrível. Você ia fazer uma curva com ela, tinha que fazer uma... Caminhão. Caminhão já tem diferencial traseiro. Não, caminhão porque diz que quer dirigir como caminhão, né? Isso. E uma vez eu tava no shopping aqui em Salvador, vendo um senhor lá dirigindo uma Ranger, e eu vi que não tinha o emblema 4x4, ele é a maior facilidade mandobrando o carro. Aí eu cheguei para aquele senhor, não aguentei, eu falei, vem cá, como é que você tá conseguindo mandobrar com esse carro? Tem diferencial traseiro. Então há muitos anos atrás eu não sabia, né? Eu já tinha uma Toro, eu falei, cara, agora entendi. Né? Porque a grande importância de você ter um diferencial traseiro melhora no jogo do carro. Né? E o diferencial ele tem uma relação que é uma relação. Chega uma velocidade, joga outra velocidade para as rodas. Mas aí, basicamente é isso. Mas aí na hora de você colocar um óleo lubrificante, qual é o tipo de óleo e como é que você faz isso? É simples? Tem que levar no... Vou chegar, daqui a pouco a gente vai destrinchar isso. A outra imagem que eu trouxe para vocês verem aqui é essa aqui, olha que interessante. Essa imagem é uma imagem de uma transmissão manual. Repare que você agora tem conjuntos de engrenagens. Esse rapazinho aqui, ó, daqui a pouco eu já vou mostrar uma imagem em close, que é o anel sincronizador. Então você tem, na verdade, numa caixa de marcha manual, várias relações de velocidade, que são as marchas, né? Que você vai transferir aquela... Vou tentar falar de uma forma bem simples. A velocidade que está girando o motor, você tem que transferir essa velocidade para as rodas. Você não pode transferir integralmente, você tem que ir por etapas. Então você vai trocando as marchas e esse anel sincronizador é o que faz sincronizar com a engrenagem para poder chegar naquela rotação que você deseja transferir para as rodas. Então, repare que o sistema é muito... Esse é o anel sincronizador, ele é amarelinho assim, não é à toa. É o tipo de material que é presente nele, é o cobre, o latão. São materiais que nós chamamos de metais amarelos, ou metais mais macios. Então são metais, por exemplo, quando há um problema numa transmissão manual, você geralmente faz o quê? São mais baratos você trocar os anéis sincronizadores do que ter que trocar as engrenagens, que são mais caras. A peça inteira, né? Exatamente. Então elas são duráveis. É ferro fundido. Esse aí não. Não, os a peça inteira. Depende, às vezes são aço carbono e outras ligas mais resistentes. Então ele sofre mais, não é para desgastar, mas eles são mais macios exatamente para poder frear e sincronizar as marchas. Então esses são os... Então perceba que basicamente uma caixa de marcha e um diferencial, assim, ele é muito parecido. É um conjunto de engrenagens que estão ali se relacionando. Né? Você não tem conversor de torque como na transmissão automática. Então é um sistema, basicamente, pode dizer assim, do mais simples que nós podemos imaginar. Num câmbio DCT, que a gente está falando aqui, Dual Logic e iMotion, a caixa de engrenagem também tem um sistema semelhante a esse assim. Não exatamente como esse, mas... É uma caixa fechada, né? É uma caixa fechada. E aí a manutenção? Mas não é hermeticamente lacrada. Não, sim. Mas e aí? Manutenção? Vamos lá. Esse aqui é o ponto, ou seja, a gente vai usar que lubrificantes nesses equipamentos. E qual a periodicidade? Pronto. A periodicidade varia muito do fabricante e também do tipo de lubrificante que você usa ali. Basicamente, as transmissões manuais e os diferenciais, eles usam lubrificantes de longa duração. Então são lubrificantes que você tem aí troca estendida da ordem de 100 mil quilômetros ou até mais, 150 mil, 200 mil quilômetros. Mas isso pode ser antecipado caso haja uma contaminação. Porque a caixa de marcha, algumas pessoas pensam que ela é selada, ela não é selada, ela tem um suspiro, né, que podemos chamar um respiro, como alguns técnicos chamam, que aquilo ali tem uma caixa, ela é fechada, mas ela tem um lubrificante, isso vai esquentando ali dentro, os vapores começam a querer se expandir, então você precisa fazer o quê? Liberar a pressão, então entra o ar, sai o ar por ali. E isso, caso você esteja, por exemplo, numa situação em que você submerge o carro, né, em alagamentos, pode entrar água na transmissão. Então, quando a gente fala que um óleo de transmissão manual, ele tem uma longa duração, 100 mil quilômetros, 150 mil, você tem que levar em consideração que se você passar numa enchente, num lugar muito cheio, possivelmente tenha contaminado. Então, você tem que obrigatoriamente ir numa loja
especializada, né, um centro automotivo, e fazer uma inspeção. Pode ser que você tenha que trocar com 20 mil quilômetros porque você passou numa poça d'água e entrou água. Mas em uma situação normal, qual seria o período? Algumas montadoras chegam a dizer que eles têm long life, ou seja, a vida útil da transmissão. Isso é muito relativo. Então, assim, do ponto de vista disso, a gente fica sempre um pouco seguindo o manual da montadora, mas chamando a atenção para o dono do carro que tem que fazer inspeções. Agora, Marchioli, levando em consideração que esse consumidor proprietário do carro, ele tenha todos os cuidados com os óleos lubrificantes, né? Levando em consideração. O veículo, ele vai ter uma vida útil maior, o desempenho do carro, ele é melhor quando você faz trocas nos prazos corretos indicados. Sim, isso aí é premissa básica, né? Se você tem um veículo, você tem ali a sugestão da montadora, que ele na verdade ser parte de uma sugestão de manutenção preventiva baseado numa média de uso dos veículos. Então aquilo ali é o que ela manda, para você não perder a garantia. Ali é uma referência, mas também tem lá no manual informando, em caso de uso severo, e ele bota várias relações, antecipe as trocas de óleo, faça inspeções. O problema é que os consumidores acham que eles não leem o manual todo do veículo. Isso é um problema seríssimo. Ou leem na hora que dá um problema, né? E às vezes não entende qual é o problema e... Às vezes você, é por isso que é interessante, às vezes o pessoal, vou fazer só a troca de óleo, vou fazer só a troca de óleo básica. Às vezes é insuficiente, você precisa aproveitar esse momento da troca de óleo e o seu mecânico fazer uma inspeção, analisar então os outros... Vou tirar uma dúvida que Renan vai gostar. O Prius da Toyota, que é um híbrido, né, que quando você chega para um carro elétrico, você esqueça lubrificante, porque tem muita peça ali que não tem motor, né? Tem motor elétrico. Mas não tem um motor com todos os periféricos onde você realmente precisa de óleo lubrificante, né? O Prius tem um câmbio que é praticamente um joystick, né? É só mesmo para você fazer mudança do drive ali, mudança da função para você botar no manual, você botar na parte de ré, ponto morto, que existe, né, no câmbio manual. Às vezes as pessoas acham que não, né? O neutro, né? O neutro, né? Exato, que é um ponto morto ali, né, do câmbio. Seria o equivalente isso aí. Exato. Aquela peça ali, troca óleo. Vamos lá, é interessante, você comentou aí que carro elétrico, eles não têm troca de óleo. Os carros elétricos, eles têm uma caixa de variação de velocidade, porque eles não transmitem 100% a rotação do motor. Então, o que eu tenho visto aí é que eles têm uma caixa de transmissão, mesmo os motores elétricos, né? Uma caixa de marcha. É óbvio que vai ser uma caixa, hoje estão utilizando CVT, né? Com variação contínua, né? Até para aproveitar a própria ideia do motor elétrico. O Prius é assim. Isso. Os carros híbridos também vêm com essas caixas de transmissão e elas trocam óleo. Então, assim, você não vai ter a troca de óleo do motor, mas você vai ter a troca de lubrificantes dos periféricos, que no caso seria a transmissão. No caso, se houver um diferencial, vai ter eu já vi alguns veículos que estão vindo com um sistema Haldex no diferencial, que você vai ter que fazer troca também de fluidos nesses sistemas. Então, assim, não é porque o carro vai vir os elétricos aí que você não vai trocar óleo. Na verdade, você vai ter um volume menor de lubrificante para ser trocado. Mas alguns equipamentos continuam sendo os mesmos. Só vão estar... O elemento motriz de força é que mudou. Não vai ser mais um motor a combustão, vai ser um motor elétrico. Mas os seus periféricos ainda vão continuar. Exceto quando você tem alguns modelos que eu estou vendo aí, que o próprio motor está acoplado às rodas. Eu já vi uns negócios... A Bosch mesmo lançou aí em algumas motos, você viu a Volt, né? Aquela... A roda é um motor elétrico. Então, nesse caso ali, a tração já está direta, eles vão ter um outro tipo de controle de velocidade. Mas se não houver o motor elétrico na roda, você vai precisar de uma relação, uma caixa de velocidades, né? Automática. Voltando à maioria, né? Como diz, né? Sim. A maioria é carro no Brasil flex, né? Sim. Então, assim, se você for pensar que quando em 2005 se inaugurou a era dos motores flex no Brasil, onde as pessoas muitas vezes
não sabia qual era a taxa de compressão, se era... Então era intermediária, né? Mas os cuidados com o motor flex é totalmente diferente do cuidado com o motor a gasolina ou só etanol, como era antigamente, né? Então é um mix daí. Então, assim, tem que ter os cuidados com encontrar o óleo adequado, com a viscosidade boa, que dê respostas positivas na hora do funcionamento pleno, né? Nesse caso aí, por exemplo, quem está falando das transmissões manuais e dos diferenciais, é interessante observar que, diferente do motor, o motor tem um sistema de refrigeração. Uhum. E mesmo os elétricos estão vindo com o sistema de refrigeração. Esse sistema de refrigeração pode até ser usado para refrigerar o banco de baterias. Mas quando você vai para uma transmissão, exceto algumas transmissões automáticas que trabalham numa temperatura muito maior, elas utilizam a refrigeração do radiador, do mesmo que passa no motor, para controlar a temperatura da transmissão. Mas os sistemas que têm transmissão manual e o diferencial, eles não têm... Eu desconheço algum modelo, né? Vou falar assim porque a gente tem tanta variedade de montadora. Eu desconheço um modelo de veículo que tenha transmissão manual ou um diferencial que tem uma refrigeração com algum sistema como um líquido no radiador. Todos eles são utilizando o quê? O próprio ar para refrigerar. Então aí você observa aonde a caixa de marcha manual e o diferencial fica, ela não fica num lugar muito vantajoso, porque se você observar construtivamente o carro, o motor ele recebe aquele vento logo da passagem, né? O radiador ali na frente. Mas a caixa ela tá meio que dentro ali, atrás do motor. Então ela não tem uma ventilação boa para refrigerar a caixa. O diferencial pior, que está lá no fundão do carro, né? O diferencial fica no fundo, não tem. Então, o que a engenharia faz para poder melhorar a refrigeração? Em alguns casos, a própria carcaça ela vem aletada. Eu já vi diferenciais aletados. O que é aletado, você já viu um cooler de computador? Ele não tem umas aletas assim, umas plaquinhas assim que ficam tudo na estrutura. Aquilo é para aumentar a área e trocar calor melhor. Então eu já vi diferencial que a carcaça do diferencial é aletada. Você não sabe para que aquilo é para melhorar a troca de calor. Mas basicamente então, onde é que está ocorrendo a troca de calor? É no lubrificante. Então esse é um ponto interessante, né? Que lubrificante usar numa transmissão manual e ou num diferencial? A gente tem um vídeo aí, né? Eu vou chegar nesse vídeo, mas o mais interessante é entender que esse sistema ele não tem um auxiliar para a troca de calor, para refrigerar ele. A caixa de marcha manual e o diferencial, então ele está ali. Ó. O sistema tem que funcionar muito bem, porque você perguntou que lubrificante usar. Usar um lubrificante inadequado, você pode condenar a sua caixa de marcha e o seu diferencial rapidamente. E aí você fala, pô, então qual lubrificante, se eu tiver, por exemplo, uma situação, comprei um carro novo, passei numa poça d'água, entrou água, que lubrificante eu vou botar nessa transmissão? Tem que tirar, quando uma situação tem que dessa, fazer tem que tirar tudo e pôr novamente. Não, contaminou com água, tem que fazer a lavagem, remover, porque a água gera oxidação ali no sistema. E além disso, a água contamina o lubrificante e ele perde as propriedades muito rápido. Então, uma dúvida, o que a gente vê muito assim, quando as pessoas vão lavar um carro, lava o motor do carro. Isso é um tema meio polêmico. Eu posso até voltar e falar dele, mas, por exemplo, eu conheço mecânicos que lavam o motor com o carro ligado, ligam o carro e fazem a lavagem com o motor ligado. Eu conheço gente que condena que não deve se lavar. Eu sempre digo que o grande problema de você lavar, porque você vai ter que lavar em algumas situações. Imagina o radiador todo obstruído de lama. Vai ter o rally da chapada aí, o pessoal vai passar na lama, não vou lavar o motor. Aí se o radiador tá todo obstruído de lama, como é que vai? O carro vai superaquecer. Porque o radiador terá calor. Então, você precisa sim, em algumas situações, lavar o motor. Agora, como fazer isso gerando o menor risco de problemas, né? Então, esse é que é o mais importante. Você não pode simplesmente chegar lá com o motor quente e dar um jato de água, você vai estourar as bobinas, vai dar choque térmico. Então, tem que ter... Não é só chegar lá, eu lavo que nunca deu problema. Você tem que saber uma técnica que evite dar o problema. Que problema pode dar, mas com uma técnica bem feita, não vai dar. Vamos voltar ao assunto, porque a gente vai lá, mas volta, né? Então, nesse caso aí, quem é que vai fazer a refrigeração da transmissão manual e do diferencial? Se você tem pouca ventilação, sobrecarrega tudo em cima do quê? Do lubrificante. Então, escolher inadequadamente o lubrificante, você condena o seu equipamento. E aí é que vem, eu vou usar um lubrificante de base mineral ou um lubrificante de base sintética? Certa vez aqui, eu falei num outro podcast, falando da importância de um lubrificante de base, eu não estou falando de viscosidade, estou falando da base, de usar uma base sintética
em detrimento de uma mineral. Você está tendo uma evolução muito grande no quê? Na troca de calor. Então, um lubrificante sintético, seja ele para transmissão, seja ele para motor, seja qual for, os sintéticos você tem uma organização das moléculas muito melhor. Com isso, você troca calor mais eficiente. Então, significa o quê? Utilizar um lubrificante de base sintética na transmissão, ela vai esquentar menos. Agora, Matiel, é o seguinte, é bom ouvir a parte técnica, mas você sabe que nem todo mundo tem paciência e quer entender a parte técnica, né? Vamos lá na parte prática, né? Quais são os sintomas que o carro indicam, né? Que os carros indicam para que a pessoa perceba que, tá na hora de mudar o lubrificante ali, botar um aditivo aí. Vamos lá. No caso de diferencial e transmissão, são sistemas, Beto, que a gente precisa... por isso que às vezes eu vou e volto de novo. O motor tem vários sensores que te avisam. Hoje com carro eletrônico, você sabe que os modo eletrônico é tudo no painel agora, sim, né? Mas tem algumas situações que isso não vem, né? Mas, por exemplo, você quer ver uma coisa simples? Se baixar o nível de óleo do motor do seu carro, acende uma luz no painel. É isso. Se o motor do carro trabalhar com uma temperatura maior, acende a luz no painel. Se vazar óleo da transmissão, você só vai descobrindo um ruído, que significa que já está com problema. Se a sua transmissão manual ela superaquecer, não acende uma luz. Nas transmissões automáticas ainda dá um aviso. No manual não dá aviso nenhum. Então muitas vezes a pessoa tem um carro manual e ouve uma falácia, isso aqui não precisa trocar óleo nunca. Você está correndo o risco de ter um prejuízo de em torno de R$5.000 uma transmissão manual. Não é barato fazer uma abertura, trocar as engrenagens toda ali dentro. Então assim, é preciso que toda vez que você vá não fazer uma troca de óleo, faça uma inspeção, veja como é que está a coifa, se está vazando óleo na coifa da transmissão manual, observe se seu carro tem diferencial, se está tendo algum vazamento, vê o nível. Então assim, as trocas elas ocorrem em algumas montadoras de 100 mil, mas não quer dizer que você não faça inspeções. Sim, mas vamos lá, como é que o ouvido, da maneira prática, o que é que o carro indica? Pois bem, é isso que eu estou dizendo a você, não indica. Se ele apresentar o ruído, você já teve prejuízo. Transmissão, é isso que eu tô dizendo. O motor, ele acende uma luz no painel. A transmissão não acende, você já aparece o problema. Então, meus amigos, tem que ler o manual, tem que saber como funciona. Quando você compra um smartphone e você não lê o manual, né? Não, quero saber aqui a função, bota lá no Google, né? Pra ver se o Google indica alguém falando sobre, né? Vamos deixar de preguiça? De querer terceirizar tudo e assumir a responsabilidade? Se o carro é manual, se você tem um diferencial... Tome como prática, toda vez que você trocar o óleo do motor, inspecione. O risco vai ser muito menor para você. E aí, vamos ao vídeo? Agora o vídeo? Não sei, você que vai dizer. Vamos lá mostrar o vídeo para vocês. Mostra aí. Mostra o vídeo aí, que eu acho que já tá na hora do vídeo, que a gente vai ver. Esse vídeo, ele é interessante, que ele mostra um experimento. E, antes de você dar o play aqui, deixa eu só falar. Eu experimento, isso aqui, ele tá só mostrando a diferença entre você utilizar um lubrificante. Repara que eu estou trazendo uma marca aí que nem no Brasil tem. Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu não gosto de trazer esses vídeos mostrando Repsol para não dizer que eu estou fazendo toda hora propaganda Repsol. Mas qual é a diferença? O de lá é um produto 100% sintético e lá fora, quando ele chama de convencional, seria o que nós chamamos de mineral aqui. Ele vai colocar o óleo lubrificante, pode dar o play aí. Ele vai colocar o lubrificante nos dois com a mesma viscosidade, só muda a base do lubrificante. Ele vai encher os dois tubos ali e vai remover rapidamente, ao mesmo tempo, aquela haste que está travando ali o escoamento dos fluidos. Para ele mostrar o escoamento do lubrificante quando é uma base sintética comparando com o mineral. Visualmente não dá para entender nada, né? Mas assim, E aí ele vai mostrar você, quem que vai ganhar isso aí? Quem é que vai escoar mais rápido? O de base sintética ou o de base mineral? E aí o vídeo vai mostrar exatamente isso, porque muitas pessoas não dão os devidos valores a um lubrificante de base sintética. E não, olha, tudo igual, o mineral é mais barato e é melhor. Observe que o do lado sintético já está escoando mais rápido. Agora imagine isso dentro do motor da transmissão do seu carro. Se você tem um fluido que escoa mais rápido, você vai ter lubricidade melhor na sua transmissão. Vai funcionar melhor também, né? E esse é um dos experimentos que ele faz para mostrar a diferença entre o lubrificante sintético e mineral. E agora vão vir vários outros. Quero mostrar mais uma outra parte do vídeo. Deixa ele ir passando aí que a gente vai
analisar. Esse é o primeiro ponto que você ganha no seu veículo experimentalmente em você ter um lubrificante sintético ao invés de um lubrificante mineral. Olha lá, aí nesse ponto ele dá um destaque para você ver a diferença de um para o outro. Esse ensaio aí, esse teste é muito bacana. O que ele faz? Ele vai medir o peso ali, ó, 567 gramas. Ele vai medir o peso e vai aquecer o lubrificante durante um período de 4 horas. E vai medir a temperatura. Então, ele vai acelerar a câmera e ele vai comparar, fazer isso do mineral junto com o sintético. E ele vai apresentar a você o resultado de volatilidade. É como se o motor tivesse ligado, né? Poderia ser o motor ou a transmissão. A transmissão está esquentando. O que ele quer mostrar... do sistema funcionando, né? Isso. O que ele quer mostrar com esse experimento? Quando você aquece o lubrificante, esse lubrificante ele começa a evaporar. Então, volatiza. Ou seja, você vai perdendo o quê? Lubrificante. Ele vai deixando de ser líquido e virando gasoso. Muita gente acha que o lubrificante do carro, do motor, queima óleo dentro do motor. Sim, uma parte queima, mas outra parte ela volatiza. O motor está quente e ele vai evaporando. Isso acontece também na transmissão. Então, qual a importância de você usar um lubrificante sintético e um mineral? Qual a diferença entre eles no sentido da evaporação? Esse é o experimento. Você percebeu que ele perdeu 2 gramas? Era 567, baixou para 565. Agora ele vai fazer o mesmo experimento, só que utilizando o óleo o quê? Sintético. 100% sintético. Ele vai agora colocar a mesma quantidade. Olha lá, 567. E vai botar para poder aquecer pelo mesmo tempo. E depois medir o quê? A massa para ver quanto de massa foi perdida. Quanto de óleo evaporou pelo aquecimento. E comparar o resultado do sintético com o mineral. Olha o interessante lá, ele aquece a temperatura. Esse experimento é o que? Americano? É um vídeo que eu peguei no YouTube, alguém fora do país falando inglês, o vídeo é todo em inglês. Olha lá, perdeu o quê? 1 grama apenas. Você viu ali que ele foi 566, ou seja, a perda de massa foi de 1 grama. Esse é um teste muito bacana. Ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar o óleo sintético em cima, o óleo sintético embaixo, tem um termômetro medindo a temperatura e ele bota a mesma carga. E o que ele vai observar aí nesse caso? Ele vai observar a temperatura dos rolamentos ali, do eixo que está tendo aí, que é o que tem numa caixa de marcha, por exemplo, atrito ali, e vai comparar a mesma viscosidade, a mesma carga, mas com bases diferentes. E da mesma marca. O interessante é que ele pegou uma marca que tinha essa opção. Então, quando você começa a observar a temperatura no mineral e observe e compara isso com o sintético. Já mostra uma temperatura mais baixa no que é utilizado 100% sintético. Olha a variação de temperatura. 181 Fahrenheit e 169 graus Fahrenheit no 100% sintético. Então o lubrificante sintético, experimentalmente, aquilo que eu já falei várias vezes aqui conosco. Experimentalmente o lubrificante sintético, ele troca calor com mais eficiência. Agora esse experimento é interessante. Ele tem uma medida padrão ali de 20 gramas dos testes do corpo de prova que estava ali no rolamento, e ele vai mostrar o quanto de massa foi perdida. Então esse é o corpo de prova que foi utilizado com o lubrificante mineral. Agora ele vai mostrar o corpo de prova com o lubrificante sintético. Não, ao contrário. Esse é o mineral, o outro foi o sintético. Então o padrão era 20 gramas. Ele mediu o padrão 20 gramas e vai comparar agora. Por que um perdeu mais massa que o outro? O atrito desgastou. Olha o resultado final agora que ele vai mostrar a você. Ele vai botar o corpo de prova de novo. Esse chegou a quanto? 166,44 gramas. E o outro corpo de prova, 16,30. Ou seja, um perdeu mais massa do que o outro. O mineral perdeu mais. Olha aí. O sintético teve um desgaste menor, o mineral teve um desgaste maior. Então, quando você opta, eu não estou falando de viscosidade, mas sempre que você opta por um lubrificante sintético, o seu equipamento dura mais. O seu equipamento consome menos energia. É maior, né? O mineral sempre é inferior ao sintético. O interessante desse vídeo é que ele compara os dois, a mesma marca, a mesma viscosidade, o mesmo pacote de aditivo. O que tem diferente entre eles? Apenas a base. Então, utilizar um lubrificante de base sintética, você só tem ganhos
em qualquer parte do seu carro. E nesse caso aqui, que é um equipamento que não tem troca de calor, não tem um radiador, um sistema auxiliar, você tem um equipamento que está submetido única e exclusivamente ao óleo. Tudo depende do óleo. Então você utiliza o quê? Sempre faça a opção por um sintético. Essa é a recomendação que eu dou. Agora, Matioli, a gente está falando de câmbio manual, diferencial, né? Algumas picapes têm a opção do câmbio manual e com diferencial, né? Então... Sim, sim. Como é que funciona? Vamos lá, a gente está aí prestes aí a fazer o Rally da Chapada. Eu sei que você vai, que você... Estará lá. Então, assim, eu acho que é bom até para a turma, né, ter esses cuidados, né? Muitas vezes a pessoa compra uma picape a diesel e aí esquece achando que é a diesel, o diesel dura mais, é aquele discurso antigo, né? Sim, sim. E aí, quais são os cuidados aí, né, nesse caso aí? Bom, o que eu dou com recomendação o mínimo é a manutenção preventiva, né? Ou seja, vocês vão para o rally. Se vocês passarem numa poça, submergir, depois que acabar o rally, de imediato, né? Vocês forem no seu mecânico, peça para fazer uma inspeção para saber se não houve contaminação da caixa de marcha por água, né? Se você passar em algum lugar. Então as pessoas ficam muito empolgadas, né? Então, cuidado. Às vezes seu carro... Alguns carros, eles têm umas mangueirinhas para elevar, a linha Renault mesmo e Citroën, elas têm uma mangueira assim que coloca... faz com que esse suspiro que está na caixa de marcha fique num ponto mais alto, exatamente para não entrar água. É quase um snorkel. É quase, porque ela fica bem na entrada assim, é uma mangueirinha. Se você pegar um Renault que você abre, os Renault tem uma mangueirinha. Geralmente esses suspiros ficam nas partes mais altas, exatamente para evitar essa entrada de água. Então assim, se você vai pro rally e seu carro é um Renault, muitas vezes eu já vi o pessoal arrancar aquela mangueirinha e jogar fora nas oficinas, às vezes ou às vezes o próprio Acho dono que não tem função, não né? tem função. Aquilo é exatamente para evitar que se você passar numa poça, encharque de água. Então se você vai fazer e o seu modelo for um Renault, que eu sei que tem essa mangueirinha, antes de você por ali, dá uma olhada pra ver se a mangueirinha tá lá no lugar. Se alguém tirou... Fica do lado do motor, do lado direito assim, ó, fica bem em cima da caixa de marca. Pergunte ao seu mecânico, né? Mas até os recentes ou é o Clio, aquele mais antigo? Sim, pelo que eu vi, até os mais recentes tem essa mangueirinha. É um elemento construtivo das caixas de marchas. Se tiver ele com test drive com o Renault, vou abrir. Pronto, veja se a transmissão manual, dê uma olhada. Geralmente do lado direito. Na linha Renault, porque eu já tive 2 Renault, você abre o capô, fica do lado direito do motor. O motor tá aqui, fica do lado, uma mangueirinha assim. Muita gente não sabia para que servia aquilo. Às vezes a mangueira perde, o cara não dá, perde essa mangueira, não serve para nada. Aí fica sem a mangueira. Eu falo, rapaz, isso é um risco enorme. Passou numa poça, entra água na hora. Se a pessoa ficar, vou dar um exemplo assim, a gente vê os carros aí, hoje tem modelos com 3 anos de garantia, tem outros com 5, né? Se a pessoa ficar muito tempo sem usar lubrificante, esqueci. Qual é a situação que pode acontecer? Situação mais drástica aí que pode acontecer? Numa transmissão, é o assunto de hoje, né? Sim. Um diferencial, eu vou dizer, o risco é bem menor que o motor de um carro. Isso é fato. Por quê? Porque diferente do motor, como eu te falei, as transmissões, se não houver uma contaminação por água, já são pensadas, os pacotes de aditivos que vêm são de longa duração. Né? Mesmo quando o lubrificante é mineral, viu? Eu vou fazer uma ressalva aqui, e isso é importantíssimo pro pessoal. Eu fico muito batendo na tecla do lubrificante sintético pelas vantagens dele, mas os pacotes de aditivo que você encontra no lubrificante sintético, muitas vezes são os mesmos do lubrificante mineral. Então, eu estou falando da base. Então, se você esquece muito tempo de trocar o óleo da transmissão, não olha, é negligente nesse aspecto, você tem muito menos risco que o óleo do motor. E qual seria o custo? Varia muito, mas eu vou dizer para você, vamos dizer que você não fez não teve o cuidado necessário. O reparo numa transmissão manual é sempre muito mais barato que uma transmissão automática, isso é fato. Eu vou dizer assim que a depender em torno de 20% no máximo do custo que você teria numa transmissão automática. Eu não vou falar em reais, que vai depender muito de região, quem está assistindo o vídeo, e o modelo do carro, né? Mas geralmente em torno de 10 a 20% do que seria naquele mesmo modelo de carro, a transmissão automática. Mais barato, é bem mais barato. Dá um exemplo, nós no Brasil, nós temos poucos estados e regiões onde o frio é mais intenso, né? O sul, né? E geralmente há muito calor, a norte e nordeste, né? A diferença de cuidados na manutenção de um veículo em relação à transmissão? Como eu disse, vai depender muito do uso.
né? Se você tem um lugar para Salvador é uma cidade que às vezes alaga, né? Tem uns períodos aqui, passa uns 2 anos com chuva forte que alaga. Se você tem um carro de transmissão manual e você passou numa grande poça, não independente de época do ano, você direto para a oficina, né? Porque o grande problema aí que você vê nas transmissões manuais é quando tem uma contaminação, porque eles já são pensados para longa duração. Porque aí é que vem a questão dos pacotes de aditivos. Os pacotes de aditivos que vêm no lubrificante para transmissão, no passado, antigamente, ele tinha chumbo na sua composição. O chumbo é fantástico para reduzir atrito. Mas o chumbo, todo mundo sabe que ele é altamente contaminante. Depois você vaza aquilo, você contamina a natureza. Então, a norma API, né, a Associação de Petróleo, da Indústria de Petróleo Americana, ela criou classificações dos pacotes aditivos. Na verdade, são 6 que caíram de desuso. Muitas caíram de desuso. API GL1, GL2, GL3, GL4, GL5 e GL6. Hoje só sobrou a 4 e a 5. Muita gente não sabe. E o pessoal acha que a 2 é melhor que a 1, a 3 é melhor que a 2. Achava que os números iam crescendo e a 5 é melhor que a 4. E isso é um ponto crucial. Hoje só sobrou a 4 e a 5. A 3 caiu em desuso porque usava chumbo, então eles usaram a 4 e a 5, servem para uma boa parte. Agora, o mais interessante é que quando você pega a norma API, né, ela deixa bem clara que as classificações que ela deram eram apenas para engrenagens, não para equipamentos. Beto, eu vou bater isso na tecla aqui, para que o nosso espectador que acompanha o podcast entendam a diferença. Lembra aquele início do vídeo, por isso que eu gosto de mostrar o início, que eu mostrei o que é um diferencial e uma transmissão manual. São tudo engrenagem. Mas o que tinha de diferente ali na transmissão manual? Um negócio chamado anel sincronizador. Você viu que ele era amarelinho, eu falei ainda que ele é feito de cobre e latão. Então o que acontece? Esses pacotes de ativos são pensados, na verdade, nas engrenagens. Então, por exemplo, se não houvesse o anel sincronizador numa transmissão manual, fosse só aquelas partes de engrenagem de aço, carbono e tudo mais, o pacote API GL5, ele tem o dobro de aditivos de extrema pressão, né, de redução de atrito, que tem no API GL4. Então, a primeira coisa que você pode pensar é o seguinte: o API GL5 é melhor que o GL4. É natural, né? Se eu tenho o dobro. E quais são esses aditivos? Enxofre e fósforo. Então ele tem o dobro de enxofre e fósforo que você tem no API GL4. A primeira pessoa, então se tem o dobro, tem mais, é melhor. Bom, se fosse só engrenagens, eu apertava sua mão e dizia: eu concordo com você. Porque a classificação da norma API 1560, que é a última atualização de 2013, ela deixa claro que é para engrenagens. E ali tem o anel sincronizador. Ela não se responsabiliza por mau uso, ela não se responsabiliza por se as montadoras usarem essas classificações que ela criou, porque ela classificou só para engrenagem. E é aí que vem. O fósforo e o enxofre, eles vieram para ser utilizados na classificação API GL4 para substituir o chumbo. Lembra que eu falei do chumbo? Porque o chumbo era altamente contaminante e nocivo à natureza. Então eles criaram a API GL4 e GL5 à base de fósforo e enxofre para tirar o chumbo da jogada. Aí é que vem o problema. No início, logo quando começou essas normas, na década de 70, final de 60, 70, o enxofre que estava presente na norma API GL4 e GL5, ele estava ativo quimicamente. Então, quando ele tinha contato com metais amarelos, o cobre e o latrão, ele gerava uma corrosão química. E aí, o que foi que as montadoras, quando você usava um API GL5, gerava mais ainda, porque você tinha o dobro de enxofre. Você entendeu que a ideia de ter mais não quer dizer que esteja bom? É aquele negócio, você está acostumado a comer um sonho e você adora o recheio de goiaba. Aí você pega pro padeiro, bota mais recheio. Aí o cara faz um sonho que praticamente é recheio e você... Pô, esse sonho tá horrível, tá doce demais. É mais ou menos isso. Ou seja, colocavam esse excesso de enxofre, gerava corrosão química. Aí a indústria de lubrificantes resolveu o problema. Conseguiu, através de pacotes inibidores, inibir o enxofre. Massa. Mas aí surgiu outro problema, que foi descobrido com o tempo. Como é que funciona esse pacote aditivo? O enxofre e o fósforo, ele se deposita na superfície do metal e cria uma camada de sacrifício. O que é essa camada de sacrifício? Na hora do atrito das engrenagens ali, se tiver que desgastar alguma coisa, em vez de desgastar o metal, desgasta o quê? O enxofre e o fósforo na camada de sacrifício. Então, pensando em engrenagens, quanto mais camada de sacrifício, melhor. Mas pensando em metais amarelos, metais macios, aquele dos anéis sincronizadores, ter muito enxofre e fósforo faz com que essa camada tenha uma aderência tão forte que na hora que você faz o arrasto, ele não só arranca
a camada de sacrifício, mas ele arranca parte do metal. Tem uma imagem para eu mostrar a vocês aqui de um pacote de anel sincronizadores. Vou pedir ao nosso amigo que mostre aí essa imagem. Vamos ver qual é, né? Tem uma imagem aí, esse é o... Qual é o nome dele? Renan? Não, Lucas. Lucas. É a última imagem aí, Lucas, que tem um anel, uma faixa de anel sincronizador. Essa mesmo. Ó, repare isso aí, ó. Você tá vendo aquele desgaste todo naquele lado esquerdo ali? Uhum. A peça toda amarela e ali tem um desgaste. O que aconteceu? Ali tinha um ponto de atrito mais intenso e foi colocado o pacote API GL5 numa transmissão manual. Como tinha mais enxofre, mais fósforo, o que aconteceu? Essa camada de sacrifício com maior intensidade, na hora do arrasto, ela não só sacrifica a camada, mas sacrifica... Atrito maior, né? Não, o atrito em si não é maior. O que acontece é que na hora de arrastar o material de sacrifício, o material de sacrifício está tão aderido, porque a concentração... que ele arrasta o metal que está abaixo. Como o metal é cobre latão, que é um metal macio, ele arrasta junto. Então, o que acontece? Se você observar as empresas de lubrificante, ela deixa bem claro, o pacote API GL5, ele deve ser destinado a quem? A diferenciais, porque eles não têm anéis sincronizadores, ou caixas de marchas manuais que o fabricante recomenda usar o API GL5. Pois é. Já o API GL4, ele é voltado para o quê? Para caixas de marchas manuais. Você entendeu a diferença? Por quê? Porque como ele tem menos enxofre e fósforo, ele não gera esse problema. E quando você faz acompanhamento com análise de óleo, se você coloca um API GL5 numa caixa manual, a análise de óleo mostra a presença de cobre latão, ou seja, está arrastando. Quando você pega e coloca o API GL4 num diferencial, você vê que você encontra mais presença de metais de aço, carbono e ferro. Uhum. E quando você bota o API GL5, não. Então, assim, o que nós recomendamos diante do conhecimento técnico em lubrificação? Caixa de marcha manual, API GL4. Diferencial, API GL5. Outra coisa importante, as montadoras começaram a criar pacotes híbridos. Se você lê as fichas de GL4/GL5. Não existe isso na norma API 1560, esse API GL4/GL5. Mas as montadoras, as empresas de lubrificante conseguiram desenvolver um pacote híbrido, que ele tanto vai atender a caixa manual como que um diferencial. Então, nesse caso, você pode usar nas duas. E aí, meu amigo, se você quiser mais informações, porque o podcast está acabando, você vai na rede social de Mattioli, como é? Ampar. Nós temos as duas, né? A Ampar Lubrificantes, é ampar.lubrificantes, ou a da Militec, que é Militec_Bahia. Militec_Bahia. E aí, amigo, vai lá, manda um direct para ele, eu tenho certeza que você vai ter uma dúvida e ele vai saber responder. Ou então o WhatsApp, né? O WhatsApp também. Pronto, deixa o WhatsApp, 71987584870. Eu tô aí para ajudar o pessoal. Meu intuito é esse. A Repsol tem produtos de altíssima performance para o seu equipamento. A gente tem para atender com suporte técnico. E as oficinas nossas, todas as oficinas nós damos suporte o tempo inteiro. Então você está na oficina onde tem Repsol, você sabe que quem está atendendo o seu mecânico lhe dá a ele o suporte técnico. E muitas vezes o mecânico fica meio perdido com tanta informação, né? E aí, amigo, o vídeo vai ficar no YouTube. Mas se você também quiser assistir, você vai lá no meu autosimotos.com, meu portal de notícias do mundo automotivo aqui em Salvador, na Bahia e no mundo, porque a internet agora é o mundo inteiro. E qualquer novidade sobre o mundo automotivo, os lançamentos que eu ando aí frequentando. Essa semana eu fui para o lançamento aí da nova versão, não é geração, como ele falou, é uma reestilização do novo HB20. HB20 da Hyundai, ficou bonitão, hein? Eu vi suas fotos lá viajando. Ficou bonitão, tava em Piracicaba, retornei depois de 10 anos à fábrica da Hyundai, que foi inaugurada em 2012, né? Então, assim, é um carro que eu tenho uma relação interessante, porque assim, eu conheci o carro ainda no croquis, como diz, né? Lá em Seul, na Coreia, porque eu fui andar no carro lá, né? Então, assim, quando você vê que o modelo sai do papel e se transforma em um produto, e esse produto é assimilado com sucesso pelo consumidor, mostra que a marca acertou, né? Então, assim, vai lá no meu Instagram, @autosimotos_tv, e mais uma vez agradecer aqui a presença de Anderson Mattioli, da Ampar Lubrificantes, né? Representante Militec também da Repsol, meu parceiro aqui no Autos e Motos Podcast.
e vamos acelerar. Autos e Motos TV.